Olá, gente, tudo bem com vocês? Vou colocar aqui dúvidas sobre jejum. Pronto. Olá, oi Priscila, tudo bem? Ahn, e aí, como que vocês estão? É, au- Oi, Adriana. Alguns dias já, na verdade, há algum tempo eu já estava me planejando, preparando psicologicamente para fazer um jejum mais intenso. E aí a gente trocou algumas ideias aqui e resolvi fazer esse de 3 dias, né? Então eu parei de comer ontem, e aí só na quarta-feira. Por que eu faço isso? Falei nos stories. Não, a minha intenção não é mais emagrecer. Obviamente que a gente emagrece. E oi, começou junto comigo, Duda, querida. Só que esse meu objetivo agora na questão de saúde, regeneração celular. Vários médicos, procurem lá, David Sinclair, Peter Attia, alguns pesquisadores, Mark Matheson, todos eles falam dessa parte do jejum de autofagia, tá? É, então, o jejum produz alguns efeitos que a gente não consegue comendo várias vezes ao dia, mesmo um jejum mais curto. Então, é como se 3 dias fossem mais ou menos o necessário para se haver um reset celular mais intenso. Não que os outros não tenham, mas tem um pouquinho menos esse efeito. É, Ouço divergências sobre água com limão. Na minha opinião, não quebra. Então, não vou, se eu ficar nos comentários eu vou me perder. Mas essa questão foi por isso que eu resolvi fazer. E estou compartilhando aqui com vocês. Falei que não estou orientando, né? Algumas pessoas resolveram acompanhar, mas é um objetivo muito pessoal. Eu sempre faço exames, sempre estou me acompanhando. Vocês sabem que eu sou nutricionista. O meu maior jejum foi de 8 dias na Alemanha o ano passado. Então, fiquei 8 dias sem comer nada. Enfim, então eu já conheço, sei o caminho. 3 dias é muito tranquilo, perto dos 8 dias, né? Hoje eu tô mais ou menos nas 18, 19 horas, sem fome alguma, tá? E é isso. Gente, por que eu falo também? Óbvio que todo mundo que tá começando, ninguém vai começar fazendo 24 horas, tá bom? Então, o pessoal vai começar aos poucos, vai diminuindo a ingestão calórica, vai aumentando as horas. Então, é um processo gradual. Você não consegue fazer 2, 3 dias de cara, de repente. Algumas pessoas até conseguem, mas é um pouco mais radical. Então, eu falo, se eu que não tenho sobrepeso, é possível ficar 3 dias sem comer, e não vou morrer. Imagine uma pessoa que tem sobrepeso, que precisa melhorar alguns marcadores, né? O quanto isso pode ser benéfico. E para mim também, para todo mundo é benéfico, porque nosso corpo foi preparado para estarmos em jejum também. Hoje a gente vive um ambiente que a gente só come, 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 come e o jejum nunca acontece. Aí todo mundo, mas o jejum causa isso, o jejum, a pessoa faz 2 meses de jejum intermitente, já aparece um monte de problema que culpando o jejum. Mas a pessoa passou 30 anos comendo todo dia errado, o exagero, o que vai ser 2 semanas, ou sei lá, 3 meses, ou um ano perto do restante da vida daquela pessoa. É muito insignificante, né? Porque o jejum, como eu falei, não causa nada. Quando aparecem os problemas, quando a gente está em jejum, a gente começa a praticar esse estilo de vida, é que o corpo te dá mais sinais do que está errado, coisa que você não conseguia perceber tão claramente, porque teu corpo está lá sempre exageradamente ocupado com alimentos em digestão. Eu quero compartilhar aqui para vocês. Jejum e bipolaridade dá para conciliar? Olha, a gente vê muitos benefícios no jejum na parte de saúde mental, na parte dos reguladores de serotonina, dos novos níveis de alguns neurotransmissores, tá? Antes dessa revolução aí da farmacêutica com vários medicamentos, o jejum mais prolongado, naquele livro Jejum, uma nova terapia, ele explica que era abordagem para se tratar doenças mentais. A pessoa ia lá para uma clínica, ficava 10, 20, 30, 40 dias sem se alimentar. Claro que acompanhado, mas esse era o tratamento.
porque o jejum tem esse fator neurotrófico, é um fator que ele reseta, ele muda essa parte bioquímica também do cérebro. Então, assim, eu ouço muitos bons relatos, o jejum, até na jornada de quarta-feira a gente vai falar sobre o jejum e o cérebro, a gente vai falar sobre esses benefícios, toda quarta-feira a gente tem reunião e nessa semana vai ser exatamente sobre isso. O que o jejum pode alterar na sua cognição. Então, acredito que pode ser muito benéfico, mas os fatores muito importantes também são a alimentação, é muito importante, não é só o jejum, né? Então, o que você come quando você não está em jejum, porque a gente fica em jejum num período, mas na grande maioria do tempo a gente come, né? A gente tem que saber aprender a conciliar. Então, eu preciso olhar para a sua alimentação quando você não está em jejum e também pelos fatores nutricionais, né? Necessidades de nutrientes, necessidades e deficiências nutricionais, isso é muito importante e com certeza é muito benéfico, tá bom? O nome do livro é Jejum, uma nova terapia. É fantástico esse livro. Eu vou compartilhar com vocês uma imagem que foi feito, saiu agora recentemente um estudo mostrando o jejum. Porque eu ouço muitos vocês falando que o fulano de tal, o médico de tal, diz que não precisa fazer jejum, que só precisa diminuir carboidratos ou só precisa diminuir a ingesta. Vamos ver o que esse estudo concluiu, tá? Esse estudo analisou 3 possibilidades, tá? A primeira possibilidade de low carb, a pessoa reduziu carboidratos, comendo 3 vezes, 4 vezes ao dia. A outra abordagem foi feito o período de restrição de tempo, quer dizer, jejum intermitente. Essas pessoas não reduziam os carboidratos, mas elas reduziam o tempo que elas comiam. E na terceira possibilidade, essas pessoas, elas faziam os dois juntos. Elas reduziam os carboidratos no período que elas se alimentavam, e elas diminuíram o tempo de janela de alimentação, ou seja, elas concentravam as suas calorias num período restrito, que é o que a gente faz, jejum intermitente, né? E foi incrível que, olha só, nesse gráfico a gente já consegue perceber. Na questão da diminuição do peso, olha só, a terceira opção, a low carb, 8 horas de time restricted, tá? A terceira coluna. A perda de peso foi muito maior, olha só. Aí quando a gente fala da low carb sozinha, ou a gente fala do jejum sozinho, e a gente fala da diminuição de carboidratos e jejum juntos. Tá aí o resultado. É a melhor opção para perda de peso, tá? Os dois outros têm resultados? Tem. Você vai emagrecer fazendo low carb, ou você vai emagrecer às vezes também comendo mais carboidrato, mas fazendo jejum, você consegue. Mas a melhor combinação, o melhor resultado são a combinações desses dois fatores. Então, quando falarem, que não precisa de jejum, que só low carb, que a pessoa não acredita no jejum, esses dias eu escutei, enfim. Aí, ó, esse estudo saiu no JAMA, incrível. E aí deixou bem claro. Na parte da gordura visceral, olha só. Na gordura visceral, que é aquela gordura que fica intra-órgão, sabe aquela que fica aquele estômago alto, que a pessoa tem uma gordura não só subcutânea, mas aquele abdômen muito alto, é aquela gordura intra-órgãos. Olha só com a low carb, aqui tá um bonequinho, quase não teve resultados, tá? A pessoa emagreceu, mas ela não perdeu a gordura visceral. Na segunda opção, que ela fez jejum, mas sem low carb, ela tá um bonequinho médio ali, ela teve resultados, tá? Mas, de novo, low carb, redução de carboidratos e jejum, tá o bonequinho fantástico. Então, na gordura visceral, nessa diminuição de gordura intra-órgãos, aquela gordura que fica abaixo dos órgãos, ele é fantástico a combinação, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho depois dos trechos para vocês. E na última opção aqui, ele fala da questão do ácido úrico, do controle glicêmico e da dislipidemia. A questão, às vezes, a pessoa tem triglicerídeos ou colesterol muito alto, ó. Com a low carb não foi tão significativo.
com um tempo de jejum ali sem low carb médio, e o melhor resultado novamente foi com o jejum e low carb. Dentro dessas estratégias, o que eles colocaram aqui dos períodos? Eles colocaram aqui que alguns participantes que faziam jejum e faziam low carb, eles comiam entre as 8 da manhã, eles não pulavam o café da manhã e paravam de comer às 4 da tarde. Outro período foi que esse pessoal almoçava, fazia jejum, mas comia entre as 12 e as 8 horas. Eles comiam meio-dia, depois comiam às 8 da noite. Então, o que eles falaram aqui? Que essas duas estratégias de tempo de jejum são interessantes, mas que comer mais cedo demonstra mais superioridade nos resultados. Ou seja, a pessoa que comia o café da manhã e parava de comer às 4 tinha mais resultados, assim, não tão significativos, mas a gente sabe que por causa do ritmo circadiano é mais efetivo. Mas o que ele diz? Que para quem não consegue fazer isso, para quem não consegue jantar, comer cedo, né? Manter esse período também entre meio-dia e as 8 da noite também tem resultados. Mas que comer mais cedo e parar de comer mais cedo tem mais resultados, tá? Então, ele falou que o jejum com a low carb tem melhora no controle glicêmico e que também o jejum e low carb é mais eficaz no combate aos fatores de risco cardiometabólico entre as 3 intervenções, tá? Então, dentre essas 3 possibilidades, isso nem tá falando de uma dieta high carb 6 refeições, né? Nem comparou isso, mas para vocês verem. Então, na parte da controle de saúde, diminuição de glicemia, controle de gordura visceral, limitar o período das suas refeições faz todo sentido, faz toda a diferença, tá? Então, de novo, quando falarem que jejum, não sei o que, não precisa, que dá para fazer só restrição calórica, aquele blá, 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 estamos aqui com um estudo. Deixa eu só conferir aqui, vou até deixar, eu já coloquei um texto, e quero deixar depois o arquivo aqui para vocês pesquisarem, lerem esse estudo, né? Deixa eu colocar aqui. Ok. Ele é da Cell Report, Cell Metabolismo, e foi publicado agora em 2022. Acho que faz 2 semanas que ele foi publicado. Deixa eu colocar o DOI aqui no arquivo, no texto, que eu vou publicar depois nessa live aqui no texto para vocês conferirem. Então, de novo, né? A gente sempre, eu já compartilhei várias vezes com vocês aqui, que a nossa grande dificuldade, até agora, antes eu não era nutricionista, agora eu sou nutricionista, sou profissional, saber se fundamentar bem para que as pessoas entendam que muitas das coisas que são ditas sobre o jejum são falácias, são opiniões. Tem gente que não gosta de jejum. Oi, Raquel. Tem gente que não gosta, não se identifica e tá tudo bem, né? Para algumas pessoas, manter o peso, saúde, elas conseguem só mantendo uma dieta com mais cuidado e tá tudo certo. Não tem problema essa pessoa não se identificar com jejum. Eu sei que tem muita gente aqui que me segue que não se identifica e tá tudo certo, ele não é obrigatório. Mas a minha luta, a minha busca é mostrar que ele pode ser eficaz para algumas pessoas, se não para a maioria, de repente. Por quê? Porque muita gente tem muito mais dificuldade em limitar a quantidade do que limitar o tempo. Então, algumas pessoas, às vezes, elas afirmam essas coisas porque, na realidade delas, não é necessário. Homens, geralmente, têm um metabolismo muito mais acelerado, tá? E geralmente, os homens, só deles terem um cuidado com as quantidades de carboidratos, eles têm resultados incríveis e, em alguns casos, eles emagrecem demais. Então, por isso que a gente vê, na grande maioria, os homens falando, até profissionais, médicos, falando mal do jejum, porque para eles não é interessante. Mas o fato de que para eles não ser interessante, não quer dizer que não seja interessante para ninguém. Então, essa é a minha busca
como pessoa e agora também como profissional, de trazer informações. Imagina, esse estudo aqui, ele é muito, muito, muito relevante. Foi publicado de umas revistas americanas de ciência e saúde com mais renome, com mais qualidade aí no mundo científico, não é aqui no Brasil, é no mundo, lá nos Estados Unidos. Então, né, se através de um estudo a gente consegue entender que sim, a low carb tem o seu valor, que sim, o jejum isolado também tem o seu valor, é muito melhor do que comer várias vezes ao dia sem nenhum cuidado, isso é óbvio, mas que ter cuidado com a alimentação e fazer o jejum paralelamente é o que vai te dar mais resultados para a grande maioria das pessoas, para quem consegue, tá? Qual é o melhor jejum para diminuir o açúcar no sangue? Com o tempo que você vai fazendo o jejum intermitente, esse açúcar vai diminuindo. E muito mais importante para diminuir é não repor esse açúcar quando você consome, quando você for comer, tá? Então, é incrível assim que com o tempo, você não aumentando essa ingesta, né? Você fazendo jejum e diminuindo a ingesta de carboidratos, você vai conseguir controlar. Pode ser a partir de 16, 18, 24 é excelente. A Ju tá me perguntando se ela tem uma coceira nos pés que ninguém descobre o que é, só falam que é micose. E com jejum some totalmente. Se eu paro o jejum e volto a comer tudo normal, a coceira volta. Provavelmente, Ju, deve ser alguma alergia ou talvez algum desenvolvimento de alguma doença autoimune, tá? E quando você tá fazendo o jejum, controlando a insulina, controlando a glicemia, você tem esse controle, né, do gatilho que causa essa doença, né? Não que o alimento cause, mas alguns alimentos altamente inflamatórios, eles aumentam, eles despertam gatilhos de doenças, principalmente doenças autoimunes e doenças de ordem inflamatória. Vivia em feito sanfona e já estava pré-diabética. Conheci o jejum através da Flávia em dezembro de 2016. Foi libertador para mim. Ai, Cláudia, obrigada. Ai, Cláudia, eu sei quem você é, lembrei. Nossa, 2016, incrível. Ela é uma das seguidoras mais fiéis, a Cláudia. O jejum ajuda no melhoramento cerebral? Acredito que sim, falei até no início da live, acredito sim, e já temos estudos falando disso, na questão do fator neurotrófico que atua diretamente no cérebro, tá? E pode diminuir níveis de ansiedade, aumentar a serotonina, o hormônio do bem-estar. Gente, o intestino é a chave de tudo, tá? Na nutrição, é o caminho de você ter uma vida saudável, uma vida plena, feliz, sem depressão. É pelo intestino que você tem que começar, tá? Não adianta só fazer tratamento medicamentoso e não cuidar do seu intestino. O que fazer quando estiver azia no jejum prolongado? O magnésio, ele ajuda bastante, o magnésio de malato. E às vezes colocar um pouquinho de sal debaixo da língua ajuda também, tá? Com certeza o jejum melhora humor, memória e concentração. Já tem estudos, sim. E na prática também, né? A gente percebe muito isso, como o desenvolvimento cognitivo aumenta muito, principalmente quando você faz jejuns mais prolongados, tá? Intolerância à lactose e ao glúten, o jejum ajuda a inibir os sintomas? Na verdade, não. Talvez pode suavizar os sintomas, mas o que vai melhorar mesmo é a exclusão, né? Principalmente do glúten. Porque se você consome de vez em quando, mesmo que esporadicamente, pode desencadear sintomas de qualquer forma, mesmo quando você faz jejum. Claro que quando você faz jejum, naquele momento você não vai consumir, mas se eventualmente você consome na sua janela alimentar, pode ser continuar tendo problemas e sintomas também. Gente, então tá, vou deixar essa live salva, esse vídeo também vai pro YouTube. Fala sobre a compulsão de jejum em 16 horas, tá bom. Ai, lindo, vocês deixam cada comentário lindos. Quando a gente fala de jejum de 16 horas, tá? Até nesse estudo faz sentido. Por quê? Quando você come, se você come mais tarde da noite, tá? Lá pelas 10, 9 horas da noite, 11 horas da noite. Quando for dar 16 horas, dá mais ou menos lá pelo meio-dia. Se você comer uma quantidade muito grande à noite,
Provavelmente quando você vai quebrar o jejum depois dessas 16 horas, você vai ter mais fome, devido a esse fator também de você ter comido mais tarde, dependendo da quantidade que você comeu. Então pode ser que às 16 horas, quando você for comer, você tá com tanta fome, juntou todos esses efeitos, você vai comer mais, tá? Até com uma atitude compensatória. Agora, se você fizer uma extensão, em vez de comer ao meio-dia, você parou de comer lá à noite, se você fizer uma extensão até as 15 horas, 16 horas, você vai ver que a tua fome despenca. Você comeria um valor X no almoço e depois de 4 horas essa fome diminuiu horrores por causa do efeito da insulina que já se estabilizou, já diminuiu. Agora, se você faz um jejum de 16 horas, mas você para de comer às 3 da tarde, tá? Você vai comer às 3 da tarde e dá mais ou menos quando você for quebrar o jejum entre as 8 da manhã, 9 da manhã do outro dia. Provavelmente, mesmo que sejam 16 horas, pelo fato de você ter parado de comer muito cedo e o processo do sono, o seu apetite vai reduzir muito. Então, mesmo fazendo as mesmas 16 horas, você quebrando o jejum às 8, 9 da manhã, você não vai comer tanto pelo esse fator também fisiológico. Então, muita coisa do jejum faz sentido porque a grande teoria que a gente tem é que sempre a contagem de calorias, que sempre a gente aprendeu que a gente tem que ficar contando calorias do bombom, da bolacha, do arroz, enfim. Só que não é assim que o nosso corpo funciona. Pode variar essas mesmas calorias se você consome elas mais tarde da noite ou se você consome mais carboidratos com a mesma quantidade de calorias, você vai ter reações diferentes de apetite. Então, para diminuir o apetite e compulsão, redução de carboidratos e comer o mais cedo possível que você conseguir. Comendo mais cedo, e você vai chegar às vezes às 8, às 9 da manhã do outro dia, você vai ver que você não tá nem com tanta fome, você vai conseguir estender mais facilmente, tá? Então tem que se ligar nessa questão que com certeza você vai ter resultados. Ó, por exemplo, quem faz esse jejum que eu fiz o ano passado, de 8 dias, depois do segundo dia você não tem fome. Hoje, por exemplo, eu parei de comer ontem às 2 da tarde. Hoje, agora, eu tô zero fome. Agora, se eu tivesse comido ontem às 11 da noite, comido, por exemplo, um monte de pão, carboidrato, agora estaria com muito mais fome, com toda certeza. Então, tem muito a ver com o que você come e a hora que você come e a quantidade que você come. Então, para diminuir a compulsão e essa coisa de comer mais, tem que ver esses 3 fatores, tá bom, gente? Eu vou deixar salva essa live, vai pro YouTube e a gente se vê. Até mais.